Paulo começa a dizer assim, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1. Também vos notifico, irmãos. Paulo está advertindo os irmãos de que ele advertiu, anunciou, informou os irmãos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também creste. Paulo está dizendo, irmãos, eu anuncio a vocês, eu informo a vocês, eu tenho notificado a vocês o evangelho que eu vos tenho pregado e anunciado, no qual vocês creram. Paulo está dizendo, esse evangelho que eu trouxe para vocês, vocês creram nele, que eu tenho anunciado a vocês. Agora, vem comigo na leitura da palavra e na exposição e na aplicação do ensino dela para a nossa vida, o que Paulo vai orientar e advertir os irmãos. No versículo 2, Paulo vai dizer, pelo qual também sois salvos. Paulo está dizendo, o meio da sua salvação é por esse evangelho que eu prego. O evangelho é Cristo, mostrando que ele é o caminho, que ele é a verdade, mostrando que nele somos salvos, levando o homem a olhar para Cristo, se converter a Cristo, crer em Jesus. A mensagem do evangelho não direciona ninguém para nenhum outro alvo, local ou coisa alguma. Paulo está dizendo, esse evangelho que eu anunciei a vocês, pelo qual vocês creram, pelo qual vocês serão salvos. Versículo 2 ele continua dizendo, olha o que ele diz, é muito sério, irmão. É muito interessante a gente meditar nisso aqui, que você está ouvindo na leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 3. Olha o que diz o versículo 2. Pelo qual também sois salvos. Se é uma palavra condicional a uma atitude e ação que o indivíduo tem que ter. É o indivíduo. Não é Deus que vai tomar a atitude por você. É você que tem que tomar a atitude. Vamos ler de novo o que Paulo está orientando aqui. Paulo vai dizer, esse evangelho que vocês receberam, pelo qual vocês são salvos, é por ele. Agora, se vocês o retiverdes, como eu vos tenho anunciado, se é que vocês não creram em vão. Rapaz, vamos parar um pouco para a gente analisar essa palavra aqui. Vamos entender um pouco o detalhe que é falado aqui nesse texto. Paulo vai dizer, esse evangelho pelo qual vocês são salvos, se é uma palavra que condiciona o indivíduo a uma atitude e a uma ação que ele tem que tomar e estar firme nela. Olha o que Paulo vai dizer. Se vocês reter é estar firme, é segurar, é se manter, é não abrir mão, é estar firme, guiado, sustentado, alicerçado nesse evangelho, que é Cristo, o que ele ensinou, a doutrina, o ensinamento de Cristo. Nós temos que ouvir, receber e se manter firme nele. Porque Paulo vai dizer, se vocês não fizerem isso, vocês creram em vão. Não tem salvação. Não tem vida com Deus. Não tem esperança do céu para quem não está retendo firme a promessa e a esperança do evangelho nessa direção. Pode estar em qualquer lugar, pois a salvação não vem por uma instituição. A salvação não é por uma vida religiosa. A salvação não é por um local geográfico onde você está dentro dele. A salvação é por Cristo, pelo evangelho, que nós temos o conhecimento das boas novas, que nos apresenta a esperança para a nossa miséria, a salvação para a nossa condenação, o perdão para os nossos pecados, a justificação para a nossa vida ímpia, pecaminosa, transgressora diante de Deus.
Tudo isso é em Jesus. O Evangelho, a mensagem, porque o Evangelho é uma mensagem que direciona o homem para um local, para um alvo, onde o homem vai encontrar tudo o que ele precisa para uma vida com Deus, sendo livre do seu terrível, medonho, ignífero, tenebroso destino eterno que ele está seguindo, da sua situação horrenda, horrível, que ele se encontra no lado espiritual com Deus. O Evangelho, ele aponta o local, o caminho, o alvo. E o Evangelho é uma mensagem que você tem que ser ensinado, instruído, informado, trabalhado no conhecimento dessa mensagem. Foi o que Paulo disse aqui, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta, versículo 1 ao 3. Irmãos, o Evangelho que eu vos anunciei, notifiquei, o qual também vocês receberam, e no qual vocês também permanecem. Você recebeu esse Evangelho, você permanece nele. Agora, cuidado, viu? Você, por ele, será salvo se permanecer firme até o fim, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes firme, se é que não creste em vão. Crer em vão é crer em Jesus e se conduzir por outro caminho, que não é o Evangelho, que não é a direção da mensagem do Evangelho. Deu para entender? Isso é muito sério que Paulo está advertindo os irmãos aqui, nessa primeira carta aos Coríntios. E é muito sério você atentar para isso e aplicar como uma advertência para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Nós precisamos ser prudentes e se manter no Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho que prega o pastor, o profeta, o evangelista. Não é o Evangelho da igreja A, B ou C. É o Evangelho de Cristo. O Evangelho que foi pregado pelos apóstolos. É o mesmo Evangelho que o povo de Deus hoje, a igreja, os enviados para ministrar a palavra, tem que pregar e levar ao povo. O mesmo Evangelho que foi pregado por Paulo, Pedro e João, pelos apóstolos. O Evangelho é um só. E Paulo vai dizer, cuidado, venha quem vier, pode vir um anjo do céu, trazendo uma mensagem que diz que é o Evangelho, para você, que não seja esse que eu preguei, não recebam. Então logo, tudo que os homens ensinam, eu vou examinar se está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Porque se não tiver, não é o Evangelho de Cristo. Deu para entender? A salvação, ela não é questão de vida religiosa, dentro de instituição, de práticas de devoção. A salvação é questão de entendimento, conhecimento, por onde somos libertos, e viver uma vida com Deus, lúcida, sóbria, com entendimento, consciência, na razão, usando a fé, no princípio da palavra. Não é uma fé cega, não é uma fé fanática, não é uma fé mística, não é uma fé voltada para objeto, voltada para ritual, voltada para local, voltada para culto, voltada para movimentos. É uma fé na mensagem do Evangelho, na palavra de Cristo, pela qual somos salvos.